Atendendo a pedidos, hoje nós teremos uma videoaula sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, se você quer mais videoaulas por aqui, de algum tema dentro de direito constitucional de direitos humanos, comenta aqui embaixo, porque eu posso gravar as próximas videoaulas com a temática que você pedir. Vamos lá? Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então, como eu falei, nós vamos inaugurar uma nova fase neste meio de comunicação, introduzindo videoaulas para quem está estudando para concursos públicos e para a prova da OAB. E um dos temas mais pedidos nas pesquisas que eu fiz foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é cobrada em vários concursos, inclusive, principalmente concursos da área da segurança pública, que os meus alunos tanto gostam. Como que eu dividi essa videoaula para vocês? Primeiro, eu vou falar sobre alguns aspectos teóricos gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois eu vou comentar para vocês a ideia de cada artigo. Então eu vou conferindo os artigos e dizendo qual é a ideia principal do artigo 1º, 2º, 3º, e aí eu vou colocar para vocês aqui embaixo o link com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para caso vocês queiram imprimir ou mesmo salvá-la em seu computador, já que trata-se, de uma lei tão importante aí para o nosso estudo. Gente, lembrando que o objetivo dessa videoaula não é estabelecer um posicionamento crítico sobre a declaração, nada disso, É simplesmente passar para vocês o conteúdo que é importante para a sua aprovação no concurso público ou na prova da OAB, se for o caso das nossas videoaulas daqui para frente. Então é uma videoaula sucinta só para passar mesmo para você a ideia principal. Combinado? O que você precisa saber de início sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Veja bem, ela foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. Note que foi pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, todos os países do mundo estavam verdadeiramente tocados com a situação de crueldade e de desrespeito à pessoa humana que a Segunda Guerra Mundial causou. Havia no coração das pessoas de todas as nações um ideal muito grande de paz que acabou por se refletir na criação deste importante documento de proteção da ONU. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o contexto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. E será que ela é um tratado, um acordo, uma convenção? Nada disso. Ela é um documento, sim, de proteção, só que ela foi adotada sob a forma de recomendação. Ela representa uma recomendação para todos os povos e todas as nações. E aí fica o questionamento: será que os países, pelo menos os integrantes da ONU, são obrigados a seguirem essa declaração? Apesar dela ter sido adotada sob a forma de recomendação, o entendimento moderno dos autores, a exemplo de Flávia Piovesan, é que haveria sim um caráter obrigatório da declaração para os países integrantes da ONU. O que você precisa saber para a sua prova? Se for uma prova que cobra só a lei seca, sem indicação de algum autor, você vai pensar na declaração como uma mera recomendação da ONU para os países. Se você notar lá que o edital da sua prova indicou alguns autores, a exemplo do Fábio Comparato, Flávia Piovesan, dentre outros, que eventualmente os editais indicam, aí você vai precisar fazer um estudo mais aprofundado de posicionamento crítico e pensar que existe sim esse entendimento de que ela teria um caráter de obrigatoriedade. Como é que os países adotam a declaração? Eles adotam a declaração criando leis que são compatíveis com as diretrizes previstas na declaração. A nossa Constituição Federal de 88, se você pegar, por exemplo, do artigo 5º ao 17, que estabelece os direitos e garantias fundamentais, tem alguns artigos que foram quase copiados da declaração, justamente porque a nossa Carta Magna alinhou as premissas com a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dando seguimento aí, você precisa saber também que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela incorpora em seu texto direitos civis e políticos,
né, até o artigo 21 e do 22 até o 28, ela incorpora direitos econômicos, sociais e culturais. Então trata-se de um rol bem completo de direitos, direitos estes que são interdependentes, que são interrelacionados e que são complementares. Então um vai complementando o outro e todos eles não se sucedem, né, em gerações ou dimensões. Na verdade, eles precisam ser efetivados em conjunto para que se alcance o ideal, né, de respeito pela dignidade humana. E aí, como que essa declaração é dividida? Ela é composta por um preâmbulo que traz aí 7 considerandos, seria um pouco da contextualização do momento em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu e por que ela foi criada. Então fala lá, considerando que, né, por exemplo, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, né, e a existência de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo. E aí tem outros considerandos parecidos com este. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui também 30 artigos, que são os direitos que todos os seres humanos possuem, você não precisa fazer nada para ser titular desses direitos além de ter nascido. Todas as pessoas, por desfrutarem da condição de pessoa humana, já são naturalmente titular desses direitos. Então vamos comentar cada um deles para vocês? Olha só. Então eu coloquei aqui, né, tô com a declaração aberta, eu vou colocar o link aqui embaixo mais uma vez para vocês acompanharem. Então nós temos aqui, né, os 7 considerandos que contextualizam a respeito da importância deste documento. E aí o artigo 1º, ele consagra a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. O artigo 1º fala que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, por serem dotados de razão e consciência, devem agir uns em relação aos outros com espírito de fraternidade. Dando seguimento aí a essa ideia de complementação, o artigo 2º, ele aborda a proibição de discriminações. Então ele fala que toda pessoa, né, todo homem ou toda pessoa tem o direito de gozar das liberdades, né, dos direitos previstos nessa declaração, sem distinção de raça, de cor, de origem, de riqueza, sem nenhuma distinção. Então o artigo 2º aborda a proibição de discriminações. O artigo 3º diz que todo homem tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4º, ele fala sobre a proibição da escravidão. Então a proibição da escravidão foi contemplada na declaração. O artigo 5º, ele fala sobre a proibição da tortura, então ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Lembrando que isso foi reproduzido na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 3º, praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, e já existe no Brasil a Lei 9.455 de 97, que é a lei de tortura. Então, um tema super importante, a proibição da tortura no artigo 5º da declaração. O artigo 6º fala que toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. O artigo 7º, ele aborda o princípio da isonomia, que também está previsto no caput do artigo 5º da Constituição da República, que fala que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito a igual proteção por parte da lei. Então o artigo 7º da declaração contemplou aí essa noção de igualdade, de isonomia perante a lei. O artigo 8º fala que toda pessoa tem o direito de receber dos tribunais competentes o remédio efetivo para os seus direitos que estejam sendo violados. E aí esses remédios que são providos, né, pelos tribunais, vocês vão pensar aí no Brasil no habeas corpus, no habeas data, no mandado de segurança. Então é o direito que toda pessoa tem de que os tribunais concedam remédios efetivos para a violação dos direitos. O artigo 9º fala sobre a proibição da prisão ou da detenção arbitrária, não é mesmo? Arbitrária, abusiva, sem motivos. Então não é que não pode prender ninguém, que prender alguém incompatível com os direitos humanos. O que se proíbe é a prisão ou detenção arbitrária, sem motivo, sem justa causa, ao bel prazer da autoridade.
O artigo 10º fala que toda pessoa que está sendo acusada de alguma coisa tem o direito de ser ouvida por parte de um tribunal independente e imparcial que vai decidir sobre seus direitos, sobre o fundamento de qualquer acusação que verse contra você. O artigo 11, ele traz dois princípios que estão presentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é a presunção de inocência, né? Ninguém pode ser considerado culpado até que a culpa seja provada, e a anterioridade da lei penal, que diz que você não pode ser considerado culpado por nenhuma ação ou omissão se quando você praticou, isso não era crime perante o direito nacional, né, ou internacional. O artigo 12 fala sobre a proteção da privacidade, a proteção do seu lar, da sua honra, da sua residência. Então, o artigo 12 fala que ninguém sofrerá interferências da vida privada, o que inclui a família, o que inclui a casa, inclui a correspondência. Você vai interpretar aí de uma forma ampla. O artigo 13 fala sobre o direito de locomoção. Então, todo homem tem o direito de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e regressar. O artigo 14 fala sobre o direito de buscar asilo em outros países. Então, se você está sofrendo perseguições de ordem política, de ordem religiosa, você tem o direito de buscar asilo lá fora, em outros países. O artigo 15 fala sobre o direito a uma nacionalidade, né? Todo homem, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. A nacionalidade, ela é um vínculo que une você ao seu país de origem, gerando direitos, gerando obrigações. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece o seu direito de nacionalidade, fala que você não pode ser privado da sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade se for da sua vontade. O artigo 16 fala sobre o direito de casar e constituir família. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todo homem e mulher de maior idade, sem discriminações de raça, nacionalidade ou religião, tem o direito de casar e de constituir família. Fala ainda que tem iguais direitos durante a constância do matrimônio e na dissolução. Então é um outro direito aí super importante. Fala que a família ela tem que ter proteção da sociedade e do Estado. O 17 fala sobre o direito de propriedade. Então todo homem tem o direito de propriedade, sozinho ou em conjunto com os demais. Você não pode ser arbitrariamente, ou seja, sem motivo, sem justa causa, privado da sua propriedade. O artigo 18, ele fala sobre o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Então é o direito de você mudar de religião, de você manifestar a sua religião, de você não ter religião conforme a sua vontade. E aí o artigo 19, ele complementa dizendo que toda pessoa tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, de expressar as suas opiniões por todos os meios de comunicação existentes. O artigo 20, um outro direito contemplado, e todos esses direitos são contemplados no ordenamento jurídico brasileiro, como vocês podem notar. O artigo 20 fala sobre o direito à liberdade de reunião e associação pacíficos, também é um outro direito que você encontra lá em um dos muitos incisos do artigo 5º da Declaração. O artigo 21, ele contempla aí os direitos políticos. Ele fala que todo homem tem o direito de tomar parte do governo de seu país, diretamente ou por meio de seus representantes livremente escolhidos. Então, os direitos políticos, estes que você encontra lá no artigo 14 da Constituição, foram contemplados aqui no artigo 21 da Declaração. O artigo 22, ele inaugura aí, né, os direitos econômicos, sociais e culturais. Então ele fala que todo homem tem o direito à segurança social e à realização pela cooperação nacional e internacional, né, de todos os direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis ao desenvolvimento da sua personalidade. O artigo 23 fala sobre o trabalho, temos várias coisas que a declaração fala sobre o trabalho. Então, direito ao trabalho, a livre escolha do emprego, a trabalhar em condições justas e favoráveis. Homens e mulheres, pessoas que exercem a mesma função, têm o direito de receber a mesma remuneração por aquele trabalho.
O artigo 23 fala também que todo homem, toda pessoa tem o direito de organizar sindicatos e nele ingressar para a defesa de seus interesses. E aí o 24, complementando aí a ideia, fala que toda pessoa, todo homem tem o direito ao repouso e ao lazer, tem o direito à limitação das horas de trabalho e tem o direito de tirar férias pagas periódicas. O 25 fala sobre o padrão de vida mínimo, né? Todo homem, toda pessoa, todo ser humano tem o direito ao padrão de vida mínimo, capaz de assegurar para si e para sua família saúde, alimentação, vestuário, cuidados médicos, tudo aquilo que você precisa para viver com dignidade. E o artigo 25, ele contempla ainda, né, que você tem direito ao auxílio do Estado no caso de você perder os meios para a sua sobrevivência. Então, para o caso de velhice, de viuvez, de invalidez, você tem direito ao auxílio estatal. E esse mesmo artigo fala que a maternidade e a infância tem o direito à proteção especial e que crianças havidas dentro e fora do matrimônio têm o direito à mesma proteção, ao mesmo respeito, têm o direito, né, a todos os direitos indistintamente. O artigo 26 fala sobre a instrução, que é como a Declaração Universal dos Direitos Humanos chama a educação. Então fala que toda pessoa tem direito à instrução, fala que ela vai ser gratuita pelo menos nos níveis iniciais, fala que a instrução elementar ela é obrigatória, fala, né, que o ensino superior gratuito ele vai ser acessível a todos, só que baseado no mérito, então pode ter critérios, né, para o ingresso no ensino superior gratuito. Fala também que a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana, né, voltada para o respeito e para a observância dos princípios das Nações Unidas. Diz ainda que os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que vai ser ministrada aos seus filhos. Tudo isso no artigo 26 da Declaração. O artigo 27 fala sobre o acesso à cultura, então todo homem, toda pessoa tem o direito de participar da vida cultural de seu país. O 28 fala sobre a ordem social, então toda pessoa tem o direito a uma ordem social e internacional, onde seja possível efetivar os direitos dessa declaração. Então isso aí é o artigo 28. O 29 traz uma previsão interessante porque ele fala sobre os deveres, então nem só de direitos vive o homem. O artigo 29 fala que toda pessoa tem deveres para a comunidade em que vive, onde o livre e pleno desenvolvimento da personalidade é possível. O 30, finalmente, fala que basicamente nada do que foi dito na declaração pode ser interpretado de forma a conferir, né, a algum estado, a algum país, o direito de violar os princípios que foram estabelecidos. Então, nenhum país pode interpretar a declaração de forma contrária aos princípios e objetivos da ONU, né, aos pilares para os quais ela foi criada. Então, isso aí é o finzinho do artigo 29 e o artigo 30 para vocês. Gente, é uma videoaula rápida, revisional, não substitui uma leitura detalhada. Eu recomendo que você agora mesmo clique aqui no link onde a declaração está prevista e leia de forma detalhada. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo, porque na medida do possível eu estou tentando responder todos os comentários. Aproveita enquanto isso ainda é possível, né? O volume de comentários aqui está crescendo cada dia mais. E, como eu falei, o objetivo é comentar os aspectos gerais de forma rápida. Se o seu edital indica alguma autora, por exemplo, a Flávia Pelvezan, ou algum outro autor, aí você tem que estudar um entendimento, uma análise mais profunda, mais crítica, mais reflexiva sobre a declaração. Se o seu edital cobra só a lei seca, então repete este conteúdo várias vezes para você memorizar e clica nesse link aqui embaixo para você poder ler a declaração. Ok? Obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais!